Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor nos fala da dificuldade e por que nós muitas vezes se perdemos no caminho de Deus. Perdemos a nossa vida e destraviamos do caminho de Deus. Por que nós somos assim? Porque nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração. Hoje, aquele homem, aquele leproso, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, se tens o poder, pode curar-me. Porque sei que o Senhor tem este poder. Tens o poder e pode me curar. E Jesus, cheio de compaixão, porque aquele homem acreditou que Jesus poderia curá-lo. Ele não teve dúvida no seu coração, ele se prostrou diante do Senhor. E ele se deixou inteiro nas mãos de Jesus. Tu tens o poder de me curar, pode me curar. E ficou esperando a resposta de Jesus. E Jesus vai dizer para ele: sede curado. Mas vai agora, apresenta-se ao sacerdote, vai lá fazer aquilo que se prescreve na lei pela sua purificação. Aquele homem foi curado, mas ele poderia não ir ao sacerdote, poderia não fazer aquilo que prescrevia a lei, e ele estava curado. Mas só que ele ia continuar. Muitas vezes, aquele homem não ia se sentir livre para estar com os outros, porque ele era leproso. E as pessoas conheciam ele como lepra. E para ele voltar a viver com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos, na comunidade, ele tinha que ir lá no sacerdote e fazer aquilo que o sacerdote pedia para ele. Ele ia trocar de roupa, ia colocar uma roupa nova, ia tomar um banho. Aquilo que prescrevia a lei, uma purificação, ele ia fazer. E aí o sacerdote ia dizer: vai para a sua casa agora e viva a vida nova para que a lepra não pegue de novo em você. Para que você não seja mais leproso. Para mim não ser mais leproso, eu tenho que estar com a minha vida em Deus. Às vezes nós deixamos as lepras do mundo tomar conta do nosso coração e vai gerando incredulidade. Lepra não significa uma doença da hansenígena. A lepra significava uma ferida, uma doença, qualquer coisa que não fazia com que tivesse uma úlcera no seu corpo, era uma lepra para o povo de Deus. E a pessoa que era leprosa, ele não podia mais ficar perto dos outros. Ele tinha que ficar de longe, ele tinha que gritar que era leproso. Ele tinha que mostrar que ele era doente e ele ficava afastado. Ele não podia ter convívio mais com ninguém. Ele tinha que ficar 7 metros de distância das pessoas. Então ele era um homem abandonado por si, por causa da sua lepra.
para dizer que também assim é a nossa lepra. Às vezes as pessoas convivem conosco e com a nossa lepra junto. Com os nossos pecados, nossa miséria. Nós vamos errando de caminho, porque à medida que a incredulidade vai chegando no nosso coração, nós não confiamos naquilo que Deus fala conosco, naquilo que Deus pede, para que a gente possa ser curado, ser uma pessoa nova. Nós não acreditamos nas promessas, às vezes, de Jesus na nossa vida. E não mudamos de vida porque nós não acreditamos naquilo que Jesus nos oferece. A salvação, o perdão dos pecados, a vida nova. Às vezes a gente não acredita. E aí está aqui dizendo a primeira leitura de hoje, porque o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, não endureça vosso coração. Não seja essa pessoa do coração endurecido, como aconteceu naquele dia que provocaram a Deus no deserto. Lá em Massá e Meribá, foi o local onde aconteceu que Moisés não pôde mais entrar na terra prometida por causa da dureza do coração das pessoas e acabou endurecendo o seu também. Aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, da escravidão, quando chegou lá em Massá e Meribá, começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Xingar, ofender a Deus, falar mal de Deus, ofender a Moisés. Como pode, se Deus me tirar e agora me colocar nesse deserto, eu estou farto. Dizia desse jeito, estou farto. O povo reclamava, dizendo, estou farto deste alimento que Deus dá, que Deus mandou o maná para eles comerem, e que caía todo dia. Estamos aqui com fome, porque estamos saturados desse alimento, não tem água. E Deus tinha dado água sempre que precisava. E aí Deus mandou Moisés bater naquela rocha. Eu fui lá nessa rocha, lá pertinho da cidade de Petros, onde que tem essa água até hoje jorra lá. Ela não secou. Está lá essa água que alimenta aquela cidade. Porque Moisés, você chega lá, é uma montanha. E vou dizer que é quilômetros de pedra. Não é uma montanhinha. São quilômetros de pedra. E a água jorra da pedra. Vem da pedra. E alimenta aquela cidade. Até hoje. Mas Moisés ficou com raiva. Deus tinha mandado ele tocar naquela pedra. E Moisés bateu naquela pedra com raiva 2 vezes. Seu coração estava ferido por causa da murmuração, da reclamação daquele povo, para dizer que quando a gente começa a murmurar, o nosso pecado atinge não só a nós, mas todas as pessoas que estão à nossa volta, porque nós endurecemos nosso coração diante de Deus, das pessoas, daquilo que Deus te oferece para que você perdoe o seu irmão, quantas vezes ele pecar contra você. E aí a gente vai endurecendo o coração, esquece aquilo que Deus nos oferece, a graça do perdão, da bondade, da mansidão, do carinho. Esquecemos tudo que Deus coloca de virtude em nós. Ficamos com o coração endurecido e por isso vamos transviando o nosso coração. Tornamos incrédulos das promessas de Deus. Aí a gente não mais acredita nas promessas de Deus. Quantas vezes acontece isso? Já vi muitas situações em nossa vida que às vezes as pessoas continuam incrédulas diante de Deus, vêm até a igreja, mas não acreditam naquilo que Deus fala, não faz aquilo que Deus faz, pede para ela, não dá ouvido às palavras de Deus, aos ensinamentos de Deus, continua com o coração endurecido, raivoso, brigando, xingando, ofendendo. E prometeram tudo. Aí eu fico até às vezes estarrecido quando eu vejo as pessoas que chegam. Aí eu sou pai, não vou mais à igreja, não reza. É mãe que não vai mais à igreja, que não reza. E fala todo tipo de palavrão que escandaliza o céu. Pais que escandalizam o céu com as suas atitudes e ações. Porque o seu pecado não é só seu, é da família inteira. O pai não peca contra sozinho mais. Ele já peca contra a sua esposa, porque tornou um corpo com ela. A esposa não peca mais sozinha, já tornou um corpo com o seu marido, peca contra ele. Peca contra os filhos, porque o pai e a mãe é aqueles que
que vão gerar os seus filhos em Deus. E aí, eles prometeram a Deus de educar os filhos, mas as atitudes e ações não são de Deus. Aí peca contra os filhos também, contra a família, porque escandaliza com palavras, ações, porque a nossa incredulidade naquilo que Deus oferece, a bênção que Deus oferece, a gente não acredita na bênção de Deus. Então hoje o Senhor está dizendo, cuidado com o seu coração emperdecido pelo pecado, pelas misérias, porque Ele está endurecendo o seu coração. Não é o amor que está endurecendo o seu coração, não é a bondade, não é o carinho, não é o respeito, não é a dignidade. O que está endurecendo o seu coração é o pecado. O meu coração, o seu coração, o nosso coração endurece por causa do pecado. Não por outra coisa. Não porque a gente é bom e bondoso. Bondade não endurece nenhum coração. Mansidão, piedade, prudência, afabilidade, temperança não endurece o coração. Que endurece o pecado. Quando você vê seu coração endurecido, eu sou um pecador do coração endurecido, eu tenho que mudar de vida, porque Deus me dá a graça. Deus te veio socorrer. Eu me lembro um dia também quando fala deste leproso, de um testemunho de um homem que, quando ele foi, para ver como que o nosso coração tem que agir, às vezes, diante das promessas de Deus e da bênção de Deus. Tinha um senhor que tinha um câncer no rosto. E ele foi num grupo de oração, num momento de oração, alguém proclamou, Deus está curando um câncer no rosto de uma pessoa. E ele saiu dali, daquele encontro, foi para casa, e a esposa dele perguntou, o que aconteceu? Ele falou, Deus me curou do câncer, mas o câncer estava ali. E aí, passada uma semana, e aí as pessoas, o que aconteceu? Deus me curou do câncer. E ele, cada vez que ele foi proclamando que Deus tinha curado, aquele câncer foi secando, foi desaparecendo. Foi preciso que ele acreditasse naquilo que Deus tinha dito a ele, para que o câncer desaparecesse. Ele não teve incredulidade, ele viu o câncer aqui, no rosto dele, mas ele proclamava que o Senhor tinha lhe curado e curou, mas gastou mais de 2 meses ou 3 para o câncer desaparecer. É aquele que escuta e ouve e obedece. Aquele que crê que o Senhor tem o poder na vida dele. Por que nós estamos vivendo mal? Porque ainda nós não demos o poder de Jesus na nossa vida. Estamos vivendo como incrédulos. Viemos à missa, comungamos, e comungamos corpo, sangue, alma, divindade de Jesus aqui, e esquecemos quando saímos ali fora. Que a gente é templo e morada de Deus, do Espírito Santo. Parece que a gente não acredita naquilo que a gente alimenta e vive. Fecha teu coração, fecha teus olhos um instantezinho, vamos pedir esta graça no dia de hoje. Eu não sei onde que está a dureza do seu coração, mas hoje o Senhor está dizendo, você não entrará no reino dos céus com o seu coração endurecido. Você não vai entrar. Então está na hora de mudar de vida. Agora, tirar a incredulidade, esse coração endurecido, a murmuração do seu coração, como aquele povo que estava lá no deserto. Que o Espírito Santo possa nos colocar, libertar-nos de todas essas misérias e fraquezas, para que a gente seja revestido hoje desta vida nova em Deus. Que Ele possa tirar de nós toda essa dureza, tudo aquilo, todos aqueles pecados que estão gerando em nós incredulidade, toda a fraqueza e miséria, toda a dúvida que eu tenho das promessas de Deus, que às vezes eu não leio a palavra de Deus, não escuto, e às vezes quando eu escuto com má vontade, às vezes está aqui dentro, mas o pensamento, o coração, o corpo está aqui, mas a alma está lá fora. Mas que o Senhor possa trazer de volta cada um de nós a esta graça, a esta riqueza no dia de hoje. Que a gente possa estar aqui hoje recebendo as graças e esta vida nova que o Senhor está te oferecendo. Amém?